Tá. Aleph, a gente está no meio da página mais ou menos. A câmera do meu computador aparentemente morreu, não sei o que aconteceu. Vamos lá. Tá no banana. Fala pra gente a Braita. Veratzach goel adam et arotzeach. Uma das discussões que a gente viu na Mishnah, se o Goel Adam, o parente do cara que foi assassinado sem querer, se ele pode ou não matar o assassino, se ele tem mitzvah de fazer isso, se é permitido, etc. A gente viu isso, essa discussão na Mishnah. A gente traz agora aqui as fontes, os psukim. Então está escrito no pasuk, Veratzach Goel Adam et arotzeach, mitzvah bead Goel Adam. É, Goel, Reshut Beyad Kol Adam, pula-se em Goel Adam, Mitzvah Beyad Goel Adam, Reshut Beyad Kol Adam, Rabbi Saglili. Rabbi Saglili aprende do pasuk, Veratzach Goel Adam etarotzeach, parece do pasuk que o Goel Adam, o vingador, aqui o cara, o parente do falecido, ele tem mitzvah de lirtzoch, ele tem mitzvah de matar o cara que matou sem querer, se ele é mitzvah, outras pessoas é um nível abaixo, permissão. Rabbi Akiva Omer, não, Reshut Beat Goeladam, Rabbi Akiva fala, não, o cara que ele é Goeladam, o parente do falecido, ele tem direito, Vekoladam Hevion lá, mas outras pessoas não, outras pessoas se matarem, eles são mortos como matar uma pessoa qualquer. Essa é a fonte, esse é o Passuk fonte para explicar a discussão entre eles. A Gemara explica qual a discussão deles na interpretação do Passuk. Maitama de Rabbi Saglili, qual o motivo de Rabbi Saglili? Miktiv imratzach. No Passuk está escrito veratzach goel adam etarotzeach, que ele parece da linguagem do Passuk que ele tem que matar, não que se ele matou o que acontece. Verabe aqui, ó, Mektiv irtzach, Rabi Akiva fala, não, se fosse que tem obrigação de matar, estaria escrito no Passuk, irtzach goel adam etarotzeach, uma linguagem de ordem, de no futuro, o goel adam ele tem que matar o rotzeach. A palavra veratzach é no passado significa, olha, se ele matou, o fato da palavra não estar no futuro, de que tem uma obrigação de fazer isso, e sim no passado, veratzach goel adam etarotzeach, entende? Rabi Akiva vem dizer, olha, se ele matou, o que que a gente faz com isso? Então, essa é a discussão entre eles e outras pessoas é o nível abaixo. Amar Mazutra Bartuv Amarav. Rotzeach sheatzah chutz latchum. Se o Rotzeach, o cara que matou alguém sem querer, ele foi para o Miklat. Se ele saiu do tchum da cidade, o Metzao Goel Adam veragó, e o Goel Adam encontrou ele fora da cidade e matou ele, Neragalav. Certo? Fala Mazutra Bartuv em nome de Rav, que o Goel Adam que matou o Rotzeach, ele é morto por ter matado o Rotzeach. Ele, Bichlal, não pode matar o Rotzeach. Pergunta agora, peraí, que man, como que ele está seguindo? Barzutra Bartuva, ele falou isso no nome de Rav, Rav é dos Amoraim, da época da Gemara. Ele não pode discutir com os Tanaim da Mishnah, como que ele está falando o que ele falou. Loki Rabi Segli, Loki Rabi Akiva, ele não seguiu... Loki Rabi Segli, Loki Rabi Akiva. Ele não está seguindo nem Rabi Segli, que falou que tem mitzvah de matar, e nem Rabi Akiva, que falou que tem permissão, ele falou que é proibido. Como quem ele falou, ele não pode discutir com os Tanaim. Responde a Gemara, o de Amar que é Itana. Ele segue outro Tana, um dos outros Tanaim, que fala que é proibido para o Goel Adam matar o assassino. Detalhe, como está escrito na Braita, era Blazer, ele fala na Blazer o seguinte: Ad amdo lifnei edale mishpat. Está escrito no Passuk, vamos ver o Passuk inteiro. Veio lachem erim lemiklat me Goel. A cidade refúgio ela serve para proteger o assassino do Goel Adam. Velo yamut rotzeach ad amdo lifnei edale mishpat. O rotzeach ele só pode ser morto se ele for julgado, culpado de ter matado de propósito e não sem querer, certo? Adam dolifnei dala mishpat. Matam no mar. Porque o pastor tem que falar que ele só vai ser morto se ele for julgado, culpado, por ter matado de propósito no Beit Mishpat. É óbvio que ele só é morto se ele for julgado, culpado. Mas no mar, Lefish Neymar, já que está escrito no pasuk, Veratza Goel Adam eterotzeach, já que está escrito no pasuk, que o Goel Adam, ele pode, aparentemente, na linguagem do pasuk parece que ele pode matar o Rotzeach, e a Chol Miat, será que assim que o Goel Adam encontra o cara, ele pode matar? Todo mar, Adam do Lifnei Mishpat, Lifnei Dala Mishpat. Vem na beleza fala o seguinte, não, o Goel Adam só pode matar o Rotzeach se ele for julgado no Beit julgar ele culpado de ter matado de propósito e não sem querer. Aí o Goel Adam pode ser aquele que vai fazer a pena de morte no cara, mas se o cara realmente matou sem querer, não pode ser morto, certo? Então quando o Rav falou que o Goel Adam não pode matar, ele está seguindo a opinião de Rabi Eliezer, certo? Que no momento da fuga ele não pode ser morto. Depois só deixa eu ver aqui uma coisa. A pergunta é quando o Goel Adam pode matar o Rotzeach? Parece de Rabi Eliezer que o Goel Adam pode matar o Rotzeach depois que ele foi julgado. A pergunta é se ele precisa ter sido julgado culpado,
de ter matado de propósito, aí o Goel Hadam vai aplicar a pena de morte ou não. Se o cara fugiu para Ermiklat, no momento da fuga ele não pode matar, mas depois que ele foi julgado no Beit Adin, e o Beit Adin decidiu que ele é culpado de ter matado sem querer, ele tem que ir para Ermiklat, talvez aqui o Goel Hadam sim pode matar ele nesse momento, não está muito claro, certo? Mas parece, a priori parece que de acordo com o Eliezer, não pode matar. O Goel Hadam, a Torá entende que se ele matou, matou, que ele não vai ser julgado, culpado, mas a priori ele não pode matar, certo? De acordo com o Rav, parece que ele não pode matar Bichal. E se ele matou, ele é castigado. Verabiosi e Verabi Akiva, agora Rabiosi e Verabi Akiva, que falaram que o Goel Hadam, ele pode matar de acordo com o Rabiosi, ele tem mitzvah de matar, de acordo com o Rabiosi, ele tem permissão de matar, porque o Pasuk fala que o Rotzer só pode ser morto se ele for julgado culpado pelo Beidin. Adam Dolifne Dalem Mishpat, Maidarish Bey, o que eles fazem com esse Pasuk? Almibaile Kedetania, esse Pasuk serve para outra coisa, como está escrito na Braita, Rabi Akiva, Omer, assim fala Rabi Akiva, Sanedrin Cherou Echad Sharagit Hanefesh, Memitim da onde eu sei o que acontece se o próprio Sanedrin, o próprio tribunal, viu, testemunhou um assassinato. Será que quando os juízes testemunharam um assassinato, eles podem julgar o assassino culpado já na hora, sem ter um julgamento perante outro Beidin, já que eles são o próprio Beidin, eles são o próprio tribunal? Fala, aqui, de onde eu sei que não, de onde eu sei que se o próprio Sanedrin, os próprios juízes viram um assassinato, eles podem servir somente de testemunhas, mas não de juízes. Então, Omar, Adam Dolifne Dala Mishpat, Ad Yamol Beidin Acher. Esse passo vai ensinar que um assassino nunca pode ser julgado pelas próprias testemunhas. Mesmo que as testemunhas sejam os próprios juízes, eles vão ter que testemunhar perante outro Beidin, e outro Beidin vai julgar o que aconteceu, certo? Então não tem a ver com Goel Hadam, tem a ver com outra coisa, esse Pasuk. Então o Pasuk, a beleza aprendeu dele que o Goel Hadam não tem direito de matar o assassino sem querer. Rabi Akiva, eles usam esse Pasuk para outro Din Bichlal. Tan Rabanan, Im Yatzoi Yatzar Rotzeach. Está escrito no Pasuk que se o Rotzer saiu de Irmiklat, a Torá usou uma linguagem Im Yatzoi Yatzah, que é uma linguagem meio dobrada, certo? Se ele saiu saindo, o Rotzer, algo do tipo. Ele ela bemezid. A priori, parece que se o Rotzer saiu de propósito da Irmiklat, o Goel Hadam pode matar ele. Beshogeg Minain, de onde eu sei que se ele saiu sem querer, você viu o cara andando achando que ele está no trum da cidade e de repente ele não está no trum. De onde eu sei que o Goel Hadam também pode matar ele nesse caso. Ou seja, se eu vi que o cara saiu de propósito, foi fazer compras na cidade vizinha, eu entendo que ele não tá nem aí, ele abriu mão da própria vida, se o Goel Hadam encontrar, ele pode matar. Da onde eu sei que mesmo que ele não fez esse propósito, ele fez sem querer, ele acabou saindo sem querer, da onde eu sei que o Goel Hadam pode matar ele. Então, a linguagem essa linguagem dobrada, vem dizer que não importa porque ele saiu, se ele saiu de propósito sem querer, nos dois casos ele pode ser morto. Veatânia, pergunta que Mará está ensinando a Braita, Bemezid Nerag, Beshogeg Gole, está ensinando a Braita o seguinte, que se o cara saiu Bemezid, se o Rotzer saiu da cidade de Bemezid, Nerag, pode ser morto, se o Goel Hadam matar, ele matou, mas se ele saiu Beshogeg, não, a gente leva ele de volta para Galuta, a gente manda ele de volta para a cidade, não permite o Goel Hadam matar ele. Então tem uma Braita que diz que se ele saiu sem querer, ele não é morto, contradição. Vai Mará Locacha, a que manda amar abrina de Bratura que ela chama de Adam, a que manda amar lo abrina de Bratura que ela chama. A pergunta é a seguinte: às vezes tem certas linguagens da Torá que pessoas normais falam assim, esse é o costume, é assim, as pessoas falam no dia a dia, mas se a Torá falou dessa forma, ela com certeza quer ensinar algo a mais, porque ela não fala a palavra sem a necessidade. Então a linguagem Im Yatzoi Yetzer Rotzeach é uma linguagem comum, assim as pessoas falam, tipo em hebraico é normal subir para cima, descer para baixo, é redundante, mas em hebraico é válido. Agora a pergunta é se quando a Torá falou essa linguagem, ela está falando igual as pessoas falam, Hashem falou para Moshe Rabbeinu escrever lá, e ele usou a linguagem comum entre as pessoas, então não tem um limudo especial, ou talvez não, se a Torá escreveu dessa forma, porque tem um limudo especial dessas palavras, tem aqui um hidush.
na linguagem. Então, se a Torá lodibra que a Torá não fala igual às pessoas, ela tem linguagem própria, então cada palavra é meduyek. Timetzoetze vem dizer que tanto faz se ele saiu de propósito ou sem querer, ele é morto. Mas se a Torá medaberet que às vezes ela usa a linguagem comum que as pessoas costumam falar, então, imetzoetze está, é um jeito da Torá falar, mas a verdade é que só se ele saiu de propósito, ele pode ser morto, mas se ele saiu sem querer, ele volta para Galut. Essa discussão entre as braitas, se um cara que saiu sem querer, se ele é morto ou não, depende como a gente entende a linguagem da Torá, se vem ensinar algo específico, que mesmo Beshogeg ele é morto, ou se não, se ele saiu de propósito, saiu sem querer, manda ele de volta. Amarabai, fala Bai, me sabe que manda Amar de Bratorá, que ela chama de Adam. Fala Bai, olha, a priori, a Svará, a ideia de que a Torá fala igual a linguagem comum das pessoas, a priori essa é a mais correta nesse momento. Por quê? Porque, de acordo com essa opinião, Imetzoetze significa o seguinte: se o cara. Imetzoetze é o jeito que as pessoas falam. Então, se ele saiu de propósito, ele é morto, mas se ele saiu sem querer, a gente devolve ele para a galuta. Vai falar que isso aqui é o mais correto, a priori, que se o cara saiu de Irmiklat sem querer, a gente manda ele de volta, ele não pode ser morto nessa situação. Por quê? Porque a situação final dele não pode ser mais grave do que a situação original. Igual quando no momento, na situação original dele, na situação inicial, em que ele matou alguém, se ele matou alguém de propósito, ele é morto, mas se ele matou alguém sem querer, ele vai para Galut e não é morto, assim também na situação final dele, quando ele matou alguém sem querer e foi para Irmiklat. Se ele sair de propósito, ele é morto. Se ele sair sem querer, ele volta para Galut. Então, igual no começo, quando ele mata sem querer, ele vai para Galut, assim também quando ele sai sem querer, ele vai para Galut. Não pode ser que sair de Irmiklat vai ser mais grave do que o próprio assassinato. Que se ele saiu de Irmiklat, ele é morto mesmo que foi sem querer. Mas se ele mata sem querer, é BC, vai para Galut. Então, fala, a priori, mesmo quando ele matou, mesmo quando ele saiu da cidade sem querer, o correto é levar ele de volta. Então, Abai fala que a priori essa opinião é a mais exata. Tá errado, a gente encontra a Braita o seguinte: Av she'arag beno nasalo goel adam. A gente encontra uma Braita que diz o seguinte: se o pai matou o filho sem querer, e ele agora tem que ir para Miklat, o segundo filho dele é goel adam. O segundo filho dele tem definição de Goel Adam, e já que o irmão dele foi morto pelo pai, ele pode vingar a morte do irmão. E tem uma breita que diz que não, que o filho não pode ser Goel Adam. O segundo filho não pode vingar a morte do primeiro filho. Temos uma discussão entre as Brighton, certo? Fala, mas a lei Mara Belsaglili, Rabi Akiva fala, olha, talvez essa uma opinião é Rabi Belsaglili, outra é Rabi Akiva. A opinião de Rabi Belsaglili que tem mitzvah para o Goel Adam vingar o falecido, diz que mesmo o irmão, o outro filho é Goel Adam. E Rabi Akiva falou que é só uma permissão, quando é o filho, não é permitido. Quando é o próprio filho do cara, que é o segundo irmão, aí não é permitido ele matar. Talvez essa discussão entre as Braitas também. Será que faz sentido? Bem lembrado, a priori, tanto de acordo com a opinião de que tem mitzvah do Goel Adam vingar o falecido, quanto de acordo com a opinião que é só um reshut, é só uma permissão, Misharei, será que Bichlal aqui o filho pode vingar o irmão, matar o pai vingando o irmão dele? Ve'amarabaravuna, ve'hentana berabe Ishmael, lakol ena ben nasa shaliach leaviv, tem várias coisas que o filho não pode ser shaliach, ele não pode ser mensageiro do Beidin para fazer algo com o pai. Leakotó lekarato, se o pai ele merece ser castigado pelo Beidin, ele merece chibatadas ou qualquer coisa do tipo, o filho nunca pode ser shaliach para fazer isso com o pai. O pai pode nomear o shaliach para alguma coisa também, por exemplo, pode nomear o shaliach para mandar mishloach manot para alguém, mas o pai não pode nomear o filho shaliach para bater nele ou para lecaler ele, certo? O filho nunca pode prejudicar, bater, fazer algo de errado com o pai. Nenhuma situação. Chutz mimesid, o único caso onde a gente encontra que o filho pode castigar, pode testemunhar contra o pai, pode fazer algo de ruim com o pai, é se o pai ele está messid, ele está instigando outras pessoas a fazerem avodazara, idolatria, aqui o filho pode interferir
E aqui o filho pode interferir e fazer alguma coisa. Sharei Amra a Torá, porque a Torá falou especificamente com relação ao Messit, o cara que está incentivando pessoas a fazerem a idolatria. Lotachmol velotechase alav. Aqui a Torá falou que não pode ter pena bichlal. O cara que faz isso não pode bichlal ter pena dele. Então aqui mesmo o filho pode fazer isso com o pai. Então, a priori, mesmo que tenha uma mitzvah do parente vingar o falecido e matar a pessoa que matou sem querer, o filho nunca vai poder fazer isso com o pai. O filho não pode nem cumprir mitzvot se essa mitzvah inclui prejudicar o pai de alguma maneira, bater nele ou algo do tipo. Então, Goel Adam também não poderia. Então, porque tem uma braita que diz que o filho, ele sim vira Goel Adam do irmão falecido, morto pelo pai, ele alocacha bebno ben ben beno. Por isso fala Gmaná que Kanire, a explicação das braitas é que não é filho exatamente, é neto. O filho, ou seja, o pai que matou o filho sem querer, o irmão desse filho, o segundo filho do pai, nunca vai ser Goel Adam. Mas o neto, sim, o neto pode ser Goel Adam, essa é a explicação da braita. Próxima Mishnah. Fala a Mishnah o seguinte: Ilan שעומד בתוך התחום ונופל נוטה חוץ לתחום, או עומד חוץ לתחום ונופל נוטה לתוך התחום, הכל הולך אחר הנוף. Diz a verdade seguinte: desculpa, a gente falou que tem os arredores da cidade. Os arredores da cidade também fazem parte da cidade, dentro de 2.000 amot, e ele está protegido lá. O Goeladá não pode matar ele lá. A pergunta: o que acontece se eu tenho uma árvore que está nos limites da cidade, na fronteira, nos arredores da cidade, e o nó dela, as plantas dessa árvore, elas saem para fora do trum. Ou ao contrário, o tronco, o tronco da árvore está dentro, tá fora do trum, mas as plantas elas vão para a parte interna do trum. E o cara está embaixo das plantas. O que acontece nessa situação? Então fala Mishnah, a kololecha haranov. Tudo vai de acordo com o nof. A gente analisa a parte das plantas da árvore, certo? Para onde vão os galhos. Se o galho está fora do trum, então é considerado como se a árvore inteira estivesse fora do trum. Se os galhos estão da parte interna, dentro do trum, então é como se a árvore inteira estivesse lá. Por isso, se por exemplo, o tronco da árvore está fora do trum, mas os galhos da árvore estão dentro, então a parte do tronco da árvore é como se fosse dentro. Então, se o assassino tiver sentado no tronco da árvore, subiu, fez uma casa na árvore, algo do tipo, ele está como se estivesse dentro da cidade. O que define é onde estão os galhos da árvore e não a árvore, não o tronco da árvore. Já vamos ver por quê. Urminhi, pergunta o seguinte: a gente encontra algo diferente com relação a Maaser. Maaser Sheni tem que ser comido na cidade de Jerusalém, certo? Esse é o din especial de Maaser Sheni. Alguém que ele tem uma colheita, ele tira algumas coisas para Koanim, para Levim, tem Trumá para o Kohen, tem Maaser Shon para o Levi e tem Maaser Sheni. Maaser Sheni é uma porcentagem da colheita que tem que ser levada para ser comida em Jerusalém. Tem que levar as frutas, o que seja para comer em Jerusalém. Então aparece na Braita o seguinte, na Mishnah o seguinte: Ilan sheomed bifnim. O que acontece? Eu tenho uma árvore, igual no trum da cidade de Irmiklat, às vezes eu tenho árvores na cidade de Jerusalém, que o tronco está dentro de Jerusalém e as plantas, os galhos estão para fora. Então o que acontece se o tronco está dentro e as plantas fora, ou o tronco está fora e as plantas dentro? Então fala para a gente a Mishnah, fala a Mishnah, o que define a Romá são as muralhas de Jerusalém. Se a árvore está metade para dentro, metade para fora, o que está dentro das muralhas é dentro, o que está fora das muralhas é fora. Ou seja, o que define é a muralha e não as plantas, não os galhos da árvore. Então a nossa Mishnah falou que com relação a Irmiklat, o que define são os galhos. Com relação a Maaser, o que define é a Romá, a árvore, a muralha de Jerusalém, independente da árvore. Onde está o tronco da árvore, onde estão os galhos, não faz diferença. Então, a priori, temos aqui uma contradição. Não é contradição, são dois temas. Maaser, Irmiklat, Karamit. Está comparando Maaser com Irmiklat. Maaser tem um din e Irmiklat é outro. São dois assuntos diferentes. Maaser, Bechomá,
Talarachmana. Quando a Torá falou sobre Maaser, falou que o Maaser Sheni tem que ser comido dentro da cidade de Jerusalém, dentro das Romot. Ou seja, a Torá falou que o principal com relação a Maaser, o que define Jerusalém com relação a Maaser, são as muralhas. Então a gente vai de acordo com a muralha. Arei Miklat Bedirat Alachmana. Agora, com relação a Ir Miklat, a meta de Ir Miklat é a moradia, é onde o cara vai morar, onde alguém que matou uma pessoa sem querer vai morar. Então a Torá dá principal peso para a moradia. Benofó, mitaderlei, beicaró, lo mitaderlei. No nof da árvore, na parte onde estão os galhos e as plantas da árvore, embaixo disso, dá para morar. Dá para construir uma casinha ali embaixo, você tem uma sombra, é mais gostoso. No icar da árvore, no tronco da árvore, não dá para morar, porque o tronco ocupa o espaço. Não tem como montar uma casa no tronco da árvore. Você monta a casa na parte onde estão os galhos. Por isso, quando a gente tem que definir o que é o principal da árvore, a gente vai de acordo com os galhos. Então, se a parte dos galhos está dentro de Irmiklat, é como se a árvore inteira estivesse lá dentro e está tudo protegido. Se os galhos da árvore estão fora de Irmiklat, é como se a árvore inteira estivesse fora. Por isso, mesmo que ele esteja no tronco, dentro do Tchum, é como se ele estivesse fora, ele pode ser morto. Então, não é contradição, simplesmente são dois temas diferentes. Porém, pergunta agora é o seguinte: Verame Maaser a Maaser. A gente tem uma certa contradição a priori com relação a Maaser. Maaser Shenik tem que ser comido em Yerushalayim. A primeira Mishnah que a gente trouxe falou que tudo o que define o Maaser é a Roma, é a muralha de Yerushalayim. Mas tem uma breita que diz o seguinte: Detania, Yerushalayim alecha haranov, Berei Miklat alecha haranov. Tem uma breita que diz que mesmo em Yerushalayim, ou seja, com relação a Maaser Shenik tem que ser comida em Yerushalayim, a gente segue o nof da árvore, a gente segue os galhos da árvore. Onde eles estiverem, é lá que tem que comer o maaser. É isso que define, e não as muralhas. Temos aqui uma contradição, então, com relação ao Maaser. Já não tem mais a ver com Irmiklat, certo? Irmiklat também a gente vai de acordo com o novo, como aparece na nossa Mishnah. Vai ter um pouco de discussão mais com relação a isso na Gemara na continuação, mas agora a gente foi para o Maaser. Maaser, por um lado, aparece que o que define o Maaser é a Romá, é a árvore, é a muralha de Jerusalém, e a Braita parece que não, o que define com relação ao Maaser é o nof da árvore. Amarav Kahana Lokash, Arabiuda Rabanan. Fala Rav Kahana, não é contradição, é machlok. A Mishnah que falou que o que define a muralha, essa é a opinião de Rabanan. A Braita que falou que o que define o nof da árvore é Rabiuda. Detânia, como aparece na Braita, Rabiuda Omer, Bemeara, Olech Achar Pitcha, Beilan, Olech Achar Nofo. A Bíblia fala o seguinte, com relação a uma meará, se eu tenho uma caverna, eu vou de acordo com a porta da caverna, com a entrada da caverna, e de acordo com a ilã, na árvore, eu vou de acordo com o nof, de acordo com os galhos. Ou seja, a Bíblia fala o seguinte, se eu tenho uma caverna que ela tem que a entrada dela é em Jerusalém, e ela segue para fora de Jerusalém, embaixo da terra, eu vou de acordo com a entrada da caverna. Se a entrada da caverna é em Jerusalém, a caverna inteira é considerada como se fosse Jerusalém. Se a entrada da caverna é fora de Jerusalém, mesmo que ela passa para dentro, para baixo de Jerusalém, ela é considerada como se fosse fora, e árvore eu vou de acordo com o nof, eu vou de acordo com os galhos, certo? Então temos aqui claramente a opinião de Rabiuda. Então uma discussão entre Rabiuda e Chachamim. De acordo com Rabiuda eu vou de acordo com o nof, certo? De acordo com os galhos, de acordo com a eu vou com a muralha. Fagmará, Eimur Deshmalei Rabiuda, Gabei Maaser Lechumra. Fagmará, olha, isso que Rabiuda falou, que Beilano Lechacharanov, que nas árvores que a gente vai de acordo com o nof, de acordo com os galhos, essa opinião de Rabiuda, isso daqui é somente lechumra. Como assim lechumra? Então, por exemplo, Ikaro bachutz venofo bifnim, se o tronco da árvore está fora da cidade de Jerusalém e os galhos estão dentro, de benofo lomatziparik, beikaro nami lomatziparik. Como é lechumra, como eu vou de acordo com os galhos lechumra, certo? Os galhos estão dentro e o tronco fora. Rabiuda fala o seguinte, se os galhos estão dentro e o tronco fora, da mesma maneira que se eu já entrei em Jerusalém, por exemplo, eu estou embaixo dos galhos, eu tenho que comer as frutas por si só, eu não posso substituir as frutas por dinheiro e comprar outra coisa. Então, por exemplo, alguém que tem uma colheita muito grande, o cara tem 3 toneladas de maçãs. Ele não vai levar 3 toneladas de maçãs para Jerusalém. Então, o que ele faz? Ele faz pidion. Ele fala, olha, essas 3 toneladas de maçãs valem
30 mil shkalim, eu vou pegar aqui 30 mil shkalim, vou fazer o pidion, vou transferir a Kedushá de Maaser Sheni para o dinheiro, e o dinheiro eu vou gastar em Yerushalayim. Isso é possível de fazer enquanto eu não cheguei em Yerushalayim. Se eu já cheguei em Yerushalayim, eu já estou com as frutas em Yerushalayim, eu não posso mais fazer o pidion e comer as frutas fora. Na hora que as frutas entraram em Yerushalayim, elas têm que ser comidas lá. Então fala, Bilda, quando eu tenho o tronco da árvore fora de Yerushalayim e os galhos dentro, se eu levei as frutas para debaixo dos galhos que estão dentro de Yerushalayim, acabou. Eu não posso mais fazer pidion, eu tenho que comer as frutas em si. Eu tenho que deixar essas frutas em Yerushalayim. Então fala o seguinte, eu vou atrás do Nof Lechumra. Se o Nof é em Yerushalayim, da mesma maneira que embaixo do Nof, embaixo dos galhos, eu não posso mais fazer pidion das frutas, assim também no tronco, mesmo que o tronco é dentro, mesmo que o tronco está fora de Jerusalém, ele vai de acordo com os galhos. E assim também ao contrário, Ikarome befnim venofo bachutz, se o tronco está dentro e os galhos estão fora, que de benofo lamatziach, igual beloptia, igual não posso comer as frutas fora de Jerusalém, onde está o nof, beikaron nami lomatziach beloptia, no tronco, mesmo que o tronco está dentro de Jerusalém, eu vou de acordo com o nof, eu vou de acordo com os galhos que estão fora. Então, eu consigo entender com relação a Maaser que os galhos, eles definem lechumra. Ela gabearei miklat, mas com relação a ir miklat, como em ir miklat, eu vou entender que os galhos, eu vou atrás, quer dizer, eu vou de acordo com onde se encontram os galhos lechumra. Como os galhos podem ser humra? Se o tronco está fora e os galhos estão dentro, eu entendo a humra. Eu entendo aqui a humra. Igual embaixo dos galhos. O Goel Adam não pode matar, é proibido o Goel Adam matar o cara se ele está embaixo dos galhos que estão dentro do Tchum. Assim também, quando os galhos estão dentro do Tchum, o Goel Adam não pode matar mesmo num tronco que está fora. Ou seja, o tronco vai atrás dos galhos, lehumra. Igual nos galhos não pode matar porque está dentro da cidade. Assim também, no tronco não pode matar porque está dentro, é como se estivesse dentro da cidade. Então é uma humra. O Goeladam não pode matar lá. Ela, mas, o que acontece se o tronco da árvore está dentro da cidade, dentro do tchum de Irmiklat, e o nof está fora? Em qual situação eu vou atrás do nof lehumra? O que Rabilda falou lá atrás, que eu vou atrás do nof, é só quando é lehumra. Quando nesse caso em que o tronco da árvore está dentro do tchum da cidade de Irmiklat, e o nof, os galhos estão fora, como isso daqui vai ser uma humra? Porque se eu falar que eu vou atrás do nof, ou seja, igual o nof, igual aos galhos estão fora da cidade, pode matar lá, assim também no tronco que está dentro da cidade pode matar, como pode ser? O tronco está dentro da cidade, certeza que o cara não pode matar lá. Então, quando você me diz que a opinião que fala que eu vou atrás do Nof é Rabiuda fala que eu vou atrás do Nof lehumra. Então, no caso de Irmiklat, como pode ser que Rabiuda fala que eu vou atrás do Nof lehumra? Quando o Nof está dentro da cidade e o tronco está fora, eu entendo que é lehumra. Igual no Nof que é dentro da cidade, não pode matar, assim também no tronco não pode matar. Mas se o Nof está fora da cidade e o tronco está dentro, como isso daqui vai ser lehumra, de acordo com Rabiuda? Amarava beikaro de kulam lo pligi de lo matikatil. Fala Rav, olha, realmente, se o tronco da árvore está dentro da cidade, mesmo que o Nof está fora, eu não vou atrás do Nof. Nesse caso, que ir atrás do Nof vai me causar uma kula, vai me liberar, matar o cara que está dentro da cidade, perto do tronco, isso daqui eu não faço. Isso aqui está errado realmente. Se o tronco está dentro da cidade, mesmo que o Nof está fora, não pode matar. Se o tronco está dentro da cidade e o Nof está fora da cidade e o Goel Adam consegue matar o assassino lá, fora da cidade, sem entrar na cidade, jogando uma espada, jogando sei lá, flechas nele, não tem problema nenhum, também pode matar. Que pligue a discussão entre Rabiuda e Rabanan, se eu vou atrás do Nof ou não, Bemiave e Karó darga lenofó, Marsavar ave e Karó darga lenofó, Marsavar lo ave e Karó darga lenofó. A pergunta é a seguinte, a pergunta é o que acontece se eu tenho a árvore dentro do Tchum de Irmiklat.
o nof da árvore, os galhos fora do Tchum de Miklat, e a única maneira de chegar no assassino que está fora da cidade, porque ele está embaixo dos galhos, fora da cidade, a única maneira de chegar nele é através do tronco. Somente subindo no tronco eu consigo chegar. Essa é a situação, essas são as circunstâncias. O Goel Adam pode subir no tronco dentro da cidade para chegar nos galhos fora e matar o cara lá ou não? Rabanan falam, não pode. Porque já que o tronco está dentro da cidade, o Goeladam não pode entrar lá. Ele não pode usar o tronco da cidade para matar o cara, porque ele está usando a cidade que é proibida para ele. Já a Rabilda fala, não, a Kololecha Haranov, tudo vai de acordo com o Nov, tudo vai de acordo com os galhos. Se os galhos estão fora da cidade, o Goeladam pode usar o tronco para subir nos galhos e matar o cara fora da cidade. Essa é a discussão entre Rabi e Rabanan. De acordo com o Rabanan, o que está dentro, está fora, está fora. O tronco da cidade está dentro, o tronco da árvore está dentro da cidade, não pode subir. Rabi fala, não, se o Nof está fora, o Goeladam pode subir no tronco para matar o cara que está fora. Ravashi Amar, Maya Haranov, Afa Haranov. Ravashi fala, não, tem outra explicação. A sua pergunta era, de acordo com a Bíblia a priori, eu sigo o Nof Lehumra, certo? Eu sigo os galhos da árvore Lehumra. Então, por exemplo, se a árvore está dentro de Jerusalém, o tronco, mas os galhos estão fora, eu não posso comer, não posso comer nem no tronco da árvore, porque eu vou seguir os galhos Lehumra, e os galhos estão fora de Jerusalém, então não posso comer lá. Falava o seguinte, a mesma coisa com relação ao Goeladam. Af Aharanov, ou seja, fala Ravashi, de acordo com a Rabiuda, o Nof não define por si só. O Nof, ele também serve de definição. Ou seja, a Rabi fala, eu sempre vou ler. Se a minha árvore, o tronco está dentro da cidade e o Nof fora, é proibido matar porque o tronco está dentro. Se o tronco está fora e o Nof está dentro da cidade, aqui eu vou seguir mesmo o Nof e proibir matar no tronco. Ou seja, o Nof não vai definir sozinho, ele também vai poder definir quando ele é Humra. Se o Nof é Humra, eu vou seguir o Nof. Então não pode matar porque o Nof está dentro da cidade. Se o Nof é Kula porque ele está fora, eu não vou seguir o Nof, eu vou seguir o tronco que está dentro da cidade. Ou seja, o Nof só serve para Leachmir. Se o Nof vai me casar uma rubra, eu sigo o Nof. Se não, não. Certo? Espero que ficou claro aqui. Em breve seguimos em frente. Escolha.